Bom dia, minha turma! Tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje de português, a primeira página e a segunda, né, a 90 e a 91, vem trazendo dois textozinhos que são curiosidades. É tanto que o título do texto começa com "Você sabia?", né? E eu quero que vocês prestem bastante atenção. O primeiro texto fala sobre a curiosidade dos sapos. Fala que existe sapo que morde. Vocês sabiam disso? Pois existe, sapo que morde. E o texto da página seguinte, vem falando sobre uma curiosidade sobre as abelhas. Vocês sabiam que o ferrão da abelha é utilizado para fazer medicamentos? Não? Pois se não sabia, vão ficar sabendo quando ler esses textos, tá bom? Tiana não vai fazer a leitura deles porque eu quero que vocês leiam e que vocês compreendam. Eu já falei sobre o que se trata, certo? Por que Tiana está pedindo isso, essa leitura? Porque a atividade de hoje é justamente isso. Vocês vão produzir um texto de um Você Sabia. Que mágico, Tiana! Mas calma. Vocês não vão fazer nada que vocês não consigam, certo? Tiana vai dar o passo a passo e no final da aula vocês vão escrever esse textozinho. Vamos lá? Pega a apostila, anote a agenda. Quero ver essas agendas, viu? Quero ver se vocês estão anotando tudo direitinho. A outra coisa, estudaram a tabuada? Viram o vídeo lá da tabuada ontem? Quem já memorizou, pelo menos a do 2? Quer saber? Me conta, tá bom? Manda uma mensagem pra mim, me conta se você já memorizou alguma das tabuadas. Ou se já memorizou todas, pra Tiana ficar morta de feliz, tá bom? Bora pra português. Pega lá a apostila, aí vê lá na página 90 e na página 91. Não, no meu é que vem dividido, mas no de vocês é tudo na mesma página. Os dois textozinhos que traz na página 90 de vocês são esses que a Tiana acabou de falar. O 2 você sabia sobre o sapo, curiosidade sobre o sapo que morde e curiosidade sobre a abelha, certo? Aí vocês já podem passar, depois de terminar a leitura, passa para a página 91. Na página 91 tem um diálogo com o texto, certo? Na primeira questão diz assim: você sabia que pequenos textos conhecidos por Você Sabia podem ser criados a partir de uma informação científica? Você sabia disso? Pois se não sabia, está sabendo agora. A maioria desses textos, Você Sabia, é justamente para trazer isso para a gente, uma informação científica a respeito de alguma curiosidade, certo? De alguma coisa que digamos que pode ser até óbvia, mas que a gente não sabe. Tipo, você sabia que tinha sapo que mordia? Já sabia? Eu não sabia, não. De jeito nenhum. Então, vamos lá. Sim, veja só como isso é possível. A Tiana vai ler o textozinho do Beija-Flor, que diz assim: por que o beija-flor gosta de beijar as flores? Você já viu um beija-flor de perto? Será? Se você já viu, eu já vi. Porque na minha casa a gente não tem gaiola. Aí lá no quintal eu gosto de deixar umas plantinhas. Aí de vez em quando vem uns passarinhozinhos. E um dia desses vem um beija-flor. E também quando eu vou pro sítio. Acho que quem deve saber bem direitinho, já deve ter visto bem muito, é a Ana Júlia, não é, Juju? Porque você vive dizendo: tia, eu tava na serra. E na serra tem muito. Eu via muito quando eu ia pra serra. Então vamos lá. É uma das aves mais bonitas da natureza. Para nossa sorte, há muitas outras. Mal dá para enxergar as asas dele quando ele fica bem paradinho em frente a uma flor e tasca um beijo nela. O que é tasca, Tiana? É dar um beijo nela. Surpresa. Quer dizer, ao pé da letra, essas aves não beijam as flores, e sim sugam-nas para retirar o néctar, um líquido açucarado que está dentro delas. Para elas, é um alimento muito importante. Eita, Tiana, essa informação é legal. Preste atenção no texto, eu vou já fazer umas perguntinhas. Seguimos. Algumas espécies
dessa ave chegam a furar o tubo das flores para alcançar a fábrica de néctar, chamado nectário. Enquanto isso acontece, as asas super rápidas giram rapidamente e permitem que o pássaro fique parado, mesmo ponto, ou melhor, mesmo ponto sem parado no mesmo ponto sem dificuldade. Ele tá ali sugando a florzinha, tá com o bico lá na flor, as asinhas dele estão bem rapidinha e ele consegue como se fosse parar no ar. Ele não se movimenta, ele fica lá paradinho, as asas não param, é tanto que se você observar de pertinho, nem dá pra ver a asa de tão rápido que bate, certo? Em troca da comida, essas aves levam pólen de uma flor para outra, fazendo o serviço de polinização. Assim, eles ajudam as flores a se reproduzirem, ou seja, eles são muito importantes para o meio ambiente, porque além dele estar lá se alimentando sem prejudicar ninguém, não é verdade? Ele está agindo como agente polinizador. O que é isso, Diana? Ele está levando o pólen de uma flor para outra para que nasçam novas plantinhas. Olha que maravilha isso! Você já sabia disso? Ai, gente, lembrei de uma coisa que eu ia pedir para vocês. Tem um desenho que é super legal e vocês encontram ele no YouTube, que é Aventuras com os Kratts, se vocês não conhecem ainda. Nesse desenho, cada episódio traz a vida de um animal e fala todas as características dele, sobre qual a contribuição dele para o meio ambiente, certo? Para os outros seres vivos. E se vocês puderem, quando vocês tiverem aí um tempinho que terminar a tarefa, principalmente no dia que for aula de ciências, dá uma olhadinha nesse desenho e vê lá, depois vocês me contam. É super interessante. Aqui em casa eu sempre coloco para os meus filhos assistirem, certo? Depois eu mando o link para vocês do episódio que fala do beija-flor, tá bom? Olha só. Antes de mais nada, você vai verificar se há dúvida em relação ao significado de alguma palavra do texto. Esse texto que Tiana acabou de ler com vocês, sobre o beija-flor, se tiver alguma palavra no texto que você não conheça, não sabe o significado, você pega lá o marcadorzinho de texto. Se você não tiver um marcador de texto, você circula ou passa um lápis de cor mesmo, porque o livro é seu, não tem problema, não vai estragar, o livro é seu, ou lápis de escrever mesmo, e você procura o significado dela no dicionário, tá bom? Para tirar todas as dúvidas. Se necessário, lógico, consulte o dicionário. Esse procedimento é importante para que você compreenda todas as informações que foi dada no texto. Agora veja como podemos transformar um texto em um você sabia bem interessante. Qual a atividade de hoje? A atividade de hoje vai ser vocês transformarem um texto que traz uma informação científica em um você sabia. Mas não é com esse texto do beija-flor, viu? Se acalmem. Passem lá para a página seguinte, página 92. Na página 92 diz assim, item 2. Você vai selecionar uma informação do texto que seja curiosa e que a que escolhemos está em destaque. Qual foi a que escolheram? Qual foi a que foi escolhida pelo texto? Você sabia que o beija-flor não beija a flor? Né? Porque a gente diz o nome beija-flor, dá-se a entender que ele vai lá e tá com beijo na flor, né? Mas não é. Certo? Nós já vimos que não é. Pronto. Temos aí uma pergunta bem interessante. Observe que as perguntas devem sempre trazer uma informação verdadeira. Portanto, precisam ser pesquisadas em fonte científica. A gente não pode simplesmente inventar uma resposta para um texto que você sabia. Tem que ser uma informação verdadeira, certo? Por isso que diz um texto científico, porque os textos científicos sempre trazem informações verdadeiras. Quarto, agora é só acrescentar a informação que responde à pergunta. Para isso, você precisa fazer algumas alterações na organização do texto, deixando claro para que o leitor veja. Olha só, essas aves não beijam as flores, e sim sugam-nas para retirar o néctar, um líquido açucarado que está dentro delas, um alimento muito importante.
Pronto. Aqui ele já tem a resposta para a perguntinha lá em cima do você sabia que o beija-flor não beija a flor? Essa é a resposta. Isso aqui é só para vocês terem como base o texto que vocês vão fazer daqui a pouquinho. Que eu vou explicar logo, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Olha só. Para o textozinho que vocês vão fazer lá na página 193, ou 193, olha, na página 93, vai ser com relação a esse enunciadozinho que já veio aí sobre os dinossauros. Que tá dizendo assim, quantos dentes tinha um T-Rex? Quantos dentes? Antes de escrever o texto, você vai fazer o quê? Você vai fazer a leitura desse texto do T-Rex. Depois, você vai destacar a informação que você acha mais curiosa no texto. Depois, você vai transformar a informação em uma pergunta, como lá no caso do texto do beija-flor, que o título do texto é Por que o beija-flor gosta de beijar as flores? Aí no texto você sabia, ficou, você sabia que o beija-flor não beija a flor? Certo? E terceiro e quarto, aliás, você vai acrescentar a resposta para a sua pergunta, certo? Lá na página 93 diz assim, agora é sua vez. A partir do texto apresentado, crie um você sabia e lembre-se das orientações dadas até aqui. Aí você já tem uma série de informações sobre o T-Rex, por exemplo. Lá está dizendo assim, quantos dentes tinha um T-Rex? O Tiranossauro Rex tinha cerca de 30 dentes na parte de cima da boca e 28 na parte de baixo. Eles eram grossos, em forma de cone e variavam de tamanho, chegando a 30 centímetros. Gente, vocês sabem o que é 30 centímetros? Lembra da régua que a gente usa na escola? Isso aqui, ó, o tamanho de uma régua. Já imaginou o tamanho do dente desse bicho? Coisa de louco, né? Pois é. Aí vamos lá. Isso é o tamanho de uma régua da escola. Sempre que um dente do tiranossauro caía, nascia outro no lugar. Com essa dentição poderosa, ele podia estraçalhar 200 quilos de carne em apenas uma mordida. Meu pai do céu, que mordida poderosa! Então, o que é que você vai fazer com esse texto? Você vai transformar em um você sabia. Tiana não vai dizer aqui como não vai dar uma dica, porque senão já vou estar dando a resposta. Todas as informações a Tiana já passou, de como é que faz. Você pega a parte mais curiosa, um trechinho do texto mais curioso e faz a pergunta. Tipo, você sabia que o Tiranossauro Rex, tananã, tananã. Faz a pergunta, bota lá o ponto de interrogação. E embaixo você responde a pergunta que você fez no Você Sabia. Pronto, só isso é seu texto. De acordo com essas informações que o texto já traz, se você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o Tiranossauro Rex, você pode pesquisar na internet e pode acrescentar no seu texto, tá certo? Faça esse texto com a letra caprichada. Gente, eu sempre lembro para vocês, mas nunca é demais. Início de frase, de nomes próprios, substantivos próprios, como nome de pessoas, de lugares, de estabelecimentos, é sempre com letra maiúscula, viu? Na hora que for escrever, começar a escrever, inicia sempre com a letra maiúscula, dá um espaçozinho que se chama parágrafo do texto. Quando terminar uma frase, sempre coloca um ponto final e depois desse ponto final volta a letra inicial maiúscula de novo, tá certo? Capricha na letrinha para quando Tiana for corrigir, ela conseguir ler um pouquinho. Vocês sabem que Tiana é meio cegueta, né? Tem coisas que às vezes ela nem enxerga direito, tá bom? Caprichem nesse texto, escrevam com muito amor, com muito carinho. Coloquem o coração de vocês em tudo que vocês forem produzir, em tudo que vocês forem criar. Assim como eu coloco o meu coração para estar aqui todo dia atrás dessa câmera falando para vocês. Chega até me dar um aperto assim, sabe, no coração, porque é muito difícil. A Tiana não estava acostumada com isso, certo? Acho que eu nunca nem tinha feito um vídeo meu falando assim
para alguém estar me assistindo do outro lado. E junta com a saudade, né? Da gente estar na nossa rotina, da nossa salinha, de conseguir trocar informações de pertinho, de ter um abraço. Vocês não sabem o quanto o abraço de vocês está me fazendo falta, viu? Mas enfim, Tiana reza todo dia, pede todo dia a Deus em oração para que esse momento passe logo, para que a gente possa se reencontrar novamente, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Se dediquem bastante, tá bom? Tchau, tchau!